E eu expliquei para vocês o contexto de publicação desse prefácio, né? Que é um prefácio, gente, deu, né? Agora eu só quero ouvir a minha voz. Quando o contexto de publicação do prefácio, certo? Que o prefácio era um prefácio a uma peça, né, que o Victor Hugo escreveu, certo? Lembrando, né, que ele é um escritor importante, não só um poeta, mas também um importante romancista no século XIX, tá? E que vai adiantar algumas questões, né, que a gente vai poder verificar, eu espero que possa, no Pintor da Vida Moderna, já no pensamento do Baudelaire, tá? Que não é exatamente, que é quase contemporâneo do Victor Hugo, né? Mas vem um pouquinho depois. E o que acontece, né? Antes de tudo, eu tentei fazer uma ponte com vocês para que a gente possa entender também a proposta dele aqui, né? Nesse grotesco e sublime. Deixa eu ligar. E essa ponte, ela precisa ser feita a partir do Aristóteles, né? Desde as poéticas, tá? Ele não vai só a poética do Aristóteles, mas ele vai também, né, as poéticas que surgem são publicadas, né, durante o Renascimento, século XV, século XVI, exatamente, e que de algum modo retomam a perspectiva aristotélica, tanto de representação, né, quanto especialmente de representação trágica e épica, tá? Por que ele retoma isso? Para, de alguma forma, rearmar, né, toda essa estrutura que a gente tem a partir do Aristóteles. E que estrutura que a gente tem lá? É isso que eu queria puxar com vocês, lembram? Né? Uma perspectiva muito mais normativa. Né? Por que normativa? Porque o que o Aristóteles está fazendo, e isso não é um julgamento, exatamente, é uma constatação simplesmente, né? Porque ele estava do modo que lhe era possível, né? Olhando para a arte do seu tempo, sim, né? Estamos falando de tragédia, lembram dos autores, dos dramaturgos que a gente tinha ali, né? Ele está olhando para a arte do seu tempo e tentando sistematizar isso, né? E essa palavra sistema também é importante, porque tudo isso está inserido em um grande sistema, né? Tá. A partir de certas normas, né? Um sistema, digamos, trágico, né? Em relação a trágico na medida que dá conta da tragédia, né? De representação trágica, em que você tem certas normas que definem o que é a tragédia, que definem o que é a epopeia, certo? Então, porque é justamente essa noção de sistema, né, e de norma que o Victor Hugo está interessado em, de alguma maneira, desmontar, né, ou reconfigurar, tá? E eu falava para vocês, também na última aula, que é por essa razão, né, que a gente pode entender esse prefácio do Victor Hugo como uma espécie de proposta, né, para uma nova teoria dos gêneros, tá? Em que sentido? Né? No sentido de que ele está repensando a própria noção de gênero literário, né? Qual é o gênero que ele vai digamos, perseguir aqui, a partir, claro, né, de todo um pensamento. Ele vai, já vou falar como ele estrutura, né, o pensamento dele. Mas qual é o gênero para ele, que é o grande gênero dos tempos modernos? Drama. E aí, só um parênteses, tá? Drama. O drama, exatamente. Tá? O drama. E aí, vejam, lá no Aristóteles, na poética clássica, certo? O drama era restrito a comédia e tragédia, né? E o que o Victor Hugo está propondo aqui
certa forma, é uma noção de drama, né? Tanto que ele vai se referir ao drama como sendo a poesia dos tempos modernos, tá? E aí eu faço um parênteses para uma pergunta que o Rafael fez no final da última aula, né, e que é muito pertinente, a diferença. Então, a diferença, né, entre tempos modernos e modernidade, certo? Só para que não haja confusão, porque a gente vai falar em modernidade daqui a pouco, né? Quando o Victor Hugo está falando em drama moderno, e quando a gente fala em drama moderno, em tragédia moderna, o que Shakespeare é uma tragédia moderna? Porque a gente está pensando muito mais na perspectiva, na linha histórica, né? Ou seja, que está dentro da Idade Moderna, né? Que inicia no século 15, 1400 e alguma coisa, né? E vai até o final do século XVIII, certo? Isso é a Idade Moderna, né? Aquela linha histórica quando a gente pensa, né? Que depois vai dar origem para a Idade Contemporânea, né? A modernidade, no contexto artístico, né, e literário, ela tem início, digamos, né, se é que a gente pode pensar no início, mas ela né, começa a se desenvolver exatamente aqui, né, com o Victor Hugo. Né? A gente já pode pensar, só que vejam, ele é justamente um autor de transição. Ele está pensando ainda a partir do romantismo. Né? Lembra que eu comentava com vocês ontem? Né? E vou retomar algumas questões que são pertinentes, né, para pensar o próprio romantismo. Então não é à toa que ele se refere muitas vezes ao artista do seu tempo, né, como um artista romântico, como o gênio romântico também, ou o gênio artístico simplesmente, né, porque ele ainda está muito contaminado, né, por certos valores do romantismo, ao mesmo tempo em que ele já se afeta, né, por isso que seria de fato a modernidade, né, que tem a ver, né, com o desenvolvimento dos tempos, da sociedade, né, das cidades, dos espaços, das pessoas e uma forte alteração de sensibilidade. Né? Na verdade, é isso que o Victor Hugo está captando, né? Como muda a sensibilidade artística, né, com a mudança dos tempos, certo? E é por essa razão que ele divide, né, digamos assim, esses gêneros literários, né, em 3 tempos, né, que é isso que ele chama, em 3 idades, como ele diz, né, e ele dedica, né, algumas páginas para mostrar como isso acontece a partir da epopeia, a partir da tragédia, né, e a partir da poesia lírica. Lembrem-se que na última aula eu ainda falava com vocês que como Aristóteles não dá conta do gênero lírico, né? A gente precisa lembrar disso, tá? Lembrando que a lírica justamente aquela, né, expressão em primeira pessoa, expressão de um sujeito individual, né, feita para ser acompanhada, né, por música, né, por instrumentos musicais, etc. Ou seja, a gente ainda não está falando aqui da poesia no sentido na forma poema, né, que já se apresentava naquele momento, mas que não está ali na poética, na arte poética de Aristóteles. Tá? Então, ele fala que assim, hoje eu sinto de forma diferente um término de um relacionamento do que uma pessoa de outros tempos. Sim, mas ele está mais preocupado, ele está menos preocupado com o término do relacionamento do que ele está com o mundo à sua volta mesmo, né? Com as pessoas, né? Com a transformação, tá? Lembrem-se, mas sim, não é o individual. É o individual também, tá? Eu só tô dizendo que é individual, tanto que o Victor Hugo tem poemas também
sentimentais mesmo, né? Com um certo sentimentalismo, que aí o viés romântico, no sentido do romantismo mesmo, né? Do período romântico. A prosa dele, a narrativa dele, né, é que está muito mais para essa transição da modernidade, que são Os Miseráveis, por exemplo, né? Um grande clássico, que aí sim vai trazer a crueza da realidade, né? A pessoa que passa fome porque não tem grana, porque o trabalho não dá. É essa realidade que está afetando ele, não é a do sentimentalismo do poema. Mas sim, é claro que isso afeta também como você vai perceber o término de um relacionamento, né? Eu só quero dizer que é essa sensibilidade, né? Como as coisas te afetam, tá? Mas é algo que a gente também comentava na aula de ontem, né? Falando justamente dessa transição entre a poesia e a prosa que se dá no século XVIII no Brasil, que na Europa, né, já está acontecendo, né, há algum tempo, né? A gente já tem um romance ali desde o século XVIII, na verdade, tá? Então, e o que acontece, né? É justamente pensar uma cidade em transformação, né? Pensem, eu falava ontem do Rio de Janeiro, mas pensem no que era a Paris do Victor Hugo do século XIX, né? Então, exatamente, né? Esse caos, né? Esse caos de novidade, esse caos de movimento, né? Esse caos de estímulo, né? E é claro que isso transforma a maneira da pessoa sentir e ver. Isso vai estar muito mais claro e perceptível na perspectiva do Baudelaire, né? Mas isso já se anuncia aqui no Victor Hugo quando ele está pensando que justamente essa perspectiva normativa em relação à arte, ela não dá mais conta, né? E essa perspectiva normativa não dá mais conta, e porque os tempos mudam, porque as sociedades mudam, né, em cada época. E isso está visível quando ele divide justamente o que eu dizia, né? Ele divide, então, as idades, né, que ele chama de idades artísticas, né? E ou os diferentes tempos, né, para cada época de uma sociedade e o modo de expressão correspondente, né? Não que aquele modo de expressão fosse exclusivo, certo? Mas esse modo de expressão, ele diz mais acerca daquele tempo do que outros. Por exemplo, né, ele vai mencionar que nos tempos antigos, nos tempos primitivos, né, a gente vai... Isso está na página 40 aproximadamente, tá? Eu não marquei. 17, né? No primitivo, no antigo e no moderno, né? Porque eu tirei do mundo, está na 17. Pode ser também, né? Mas é que ele repete. Tá? E nos tempos primitivos, quando o homem desperta no mundo que acaba de nascer, a poesia desperta com ele, né? Depois, os tempos antigos, né? E depois os tempos modernos. Página 16, tá? Para mais... antes da época, né? Antes da época que a sociedade moderna chamou antiga, existe outra era que os antigos chamavam fabulosa e que seria mais exato chamar primitiva, né? Então, 3 grandes ordens de coisas sucessivas na civilização, desde a origem até os nossos dias, certo? Então, 3 grandes idades do mundo, os tempos primitivos, os tempos antigos, né, e os tempos modernos, né? A um corresponde à lírica, ao outro corresponde à épica e o outro corresponde ao drama, tá? Primitivo o lirismo ou a lírica, né? Nos tempos antigos a epopeia e nos tempos modernos, então, que seria então o seu próprio tempo, né? O drama. Vejam, isso significa que essas formas de expressão artística, elas dizem mais, né? Quando ele fala que essas formas correspondem
né, a sociedade de cada época, ele quer dizer que essa correspondência se dá na medida em que essas formas artísticas dizem mais de cada sociedade em cada época, certo? Por isso que o drama, e aí ele inclui a comédia, né, diz mais dos tempos modernos do que a tragédia e do que a epopeia nos moldes pensados a partir de Aristóteles. E aí, né, para pensar, para vocês tentarem entender de uma maneira mais prática isso, né, é só pensar hoje, né? Por que uma tragédia, né, por que uma de vocês, né? Numa mensagem de texto, num e-mail, numa mensagem no computador, numa rede social, no Facebook, no Instagram, em qualquer coisa que eu tenha perdido de vista, né? Mas o que acontece? Você tem isso, essa transformação, né, que a gente fala que desde da virada da década de 90, né, especialmente no ano 2000, essa transformação que é chamada, né, de a revolução da informação, a era da tecnologia, a revolução tecnológica, vocês acham que ela não afeta o modo de sentir e de ver o mundo? Né? É claro que afeta. Né? Afeta tanto que que um adolescente hoje, né, tem enorme dificuldade para sentar e ler um livro, né? Se relacionar. Exatamente. E é claro que isso vai ter uma série de outras implicações, tá? Então, é claro que um mini-conto, hoje, um mini-conto vai dizer muito mais, ou vai chamar muito mais atenção, até mesmo de vocês, né? Do que uma epopeia, né? Talvez seja muito mais sedutor se eu chegar aqui e oferecer para vocês os 100 melhores mini-contos, né, publicados em 2010, né, do que se eu chegar e oferecer um Homero para vocês. Eu estou dizendo em termos de atração pela sensibilidade, né, daquilo que imediatamente vai tocar vocês. Né? É disso que o Victor Hugo está falando. Né? Não é que haja uma exclusão dos outros gêneros, né? Mas ele está mostrando como é preciso ter em mente que os gêneros se alteram. Né? Então eu preciso ter em mente que o romance do século XIX era o romance escrito hoje ele tem outra forma, assim como a poesia. Né? E essas características elas são pautadas pela sensibilidade de cada tempo e de cada época, né? E de cada sociedade. Né? É isso que ele está falando. Né? É por isso que ele está pensando essas 3 idades, digamos, né? Como ele menciona, para tentar entender a literatura. Muito mais para tentar entender do que para tentar simplesmente normatizar, certo? Como a gente poderia pensar inicialmente. Mas, a partir dessa divisão que ele começa a verificar, a partir dessa divisão entre poesia, né, tragédia, epopeia e qual é o outro gênero dramático importante para ele? Comédia. Né? Então, principalmente na comédia, é que ele começa a verificar a inserção, né, do que ele vai desenvolver ao longo do texto, que é o grotesco, certo? E aí ele vai, né, pensando na comédia clássica, né, e lembrem da Lisístrata, né? Lembrem das cenas bizarras que a gente tem lá mesmo, né? O que é bizarro mesmo, né? E é isso que a gente chama de bizarro ou de, né, um disparate quase, que é muito mais jocoso, né, do que engraçado, que cômico para nós hoje de fato, é muito mais jocoso e é muito mais um disparate. Né? É esse disparate, né, que o Victor Hugo está identificando como elementos grotescos, né, já na comédia clássica. Tá? E claro, ele vai percorrer isso, né, o pensamento dele então, né, é percorrer isso ao longo da arte.
né, da história da arte, não só ele parte da comédia, né, ele vai mostrar como isso aparece na Ilíada, na própria Odisseia, né, ele vai lembrar das imagens do gigante, por exemplo. O que é esse gigante, que eu esqueci o nome, que vocês vão ter que lembrar. Qual? O Polifemo. Isso, obrigada. Polifemo. Não, Ciclope. Ciclope e Polifemo. Tá? Então, né, o que é essa imagem, né, desse gigante, né, com um olho só? Eu não sei se alguém de vocês já viu, eu não trouxe, né, para vocês quando a gente estava lendo a Odisseia, mas tem uma imagem, né, do Ulisses, do momento em que uma imagem clássica, né, uma pintura clássica, né, do momento em que ele está com a lança na mão para matar, aquele momento em que ele diz, né, eu sou ninguém, que ele fura o olho com a lança, fura o olho do Ciclope com a lança, tá? Ou seja, né, mas esses seres, né, o Victor Hugo vai elencando muitos deles, né, desde então a antiguidade clássica até, né, a gente chegar nos tempos modernos, então, né, e passando inclusive pela pintura, né? E eu lembro, tem um autor que ele elenca, deixa eu já abrir aqui, que ele lembra, né, que ele chama o Rubens, que eu mostrei para vocês quando a gente estava, não nessa aula, né, mas eu mostrei para vocês na disciplina de literatura brasileira, quando a gente estava começando a trabalhar o barroco, mostrando, né, algumas formas de expressão barroca, né, na pintura na Europa. E do Rubens eu trouxe para vocês, eu me lembro, a imagem de alguns anões, que são os clássicos, né, do Rubens. Alguns de vocês acharam engraçado, né, etc. Mas vejam, né, é esse tipo de figura e o modo como elas são representadas que o Victor Hugo está perseguindo, né, como expressão então desse grotesco. Esse grotesco que é aquilo que de algum modo perturba, que é disforme, né, que provoca, que incomoda, ao contrário, né, dessa ideia de sublime, né, que é justamente, né, numa harmonia, ponto, né, guardem isso, né, sublime, quando a gente... Não, depois é colidindo com o grotesco, né? Exatamente, né, a harmonia de contrários, é essa harmonia que interessa para o Victor Hugo, então, tá? E... Dialética. Deixa eu só abrir aqui, que fica melhor de vocês também acompanharem, tá? Ou seja, né, o que ele está tentando mostrar para a gente é que os tempos modernos e a sensibilidade, né, dos tempos modernos, ela tem muito mais a ver não só com o sublime, tampouco não só com o grotesco, mas com as duas coisas, né? Sublime versus grotesco, né? E daí a gente chega nisso que ele vai chamar de harmonia de contrários, né? E ele vai mostrar, né, como isso vai acontecer, por exemplo, no grande, quem é o grande escritor, o deus do teatro, como ele chama? Shakespeare, tá, pessoal? Quem é que apareceu? O deus do teatro, né? Como ele chama, tá? Por quê? Porque ali a gente vai encontrar, né, segundo o Victor Hugo, todas as características, né, que são importantes para o drama moderno, né? Tanto formais, tanto as características formais, né, quanto as características que a gente pode dizer em termos de assunto, temáticas, né, acerca do que é tratado, e que aí tem a ver com esse grotesco e com esse sublime também, tá? Em termos de assunto e de temática, né,
vejam como ele vai lembrar, por exemplo, de alguns personagens do Shakespeare que são justamente personagens que a gente poderia caracterizar como bizarro, né? Você poderia dizer, mas é um personagem bizarro. Tem um personagem recorrente, eu acho que o Northrop Frye cita ele no texto sobre o Hamlet, que é o Falstaff, né? O Falstaff, ele é um personagem que aparece em mais de uma obra do Shakespeare, mas especialmente Windsor, as esposas, né, do Windsor. Eu acho que eu tenho algumas traduções em português, mas as senhoras, né, as alegres senhoras de Windsor, tá? É uma das traduções em português. Mas A Tempestade também. Também, a Tempestade também. E quem é o Falstaff? Ele é justamente um sujeito, né, que pede dinheiro emprestado, que nunca tem dinheiro, né, que rouba dinheiro, ou que pede e não devolve, certo? Que precisa viver, né, os delitos, certo? Aquele personagem, né, meio que ele não chega a ser cômico, né? Mas ele também não é um personagem que a gente pode considerar sério, né? E ele é um personagem meio desconexo dentro de um drama, de uma tragédia, de uma narrativa. Eu lembrava com você também, né, de um outro personagem que o Victor Hugo também chama atenção, que é o Don Quixote, né? O Don Quixote, né, lembre-se, ele é contemporâneo do Shakespeare, tá? Só que tem uma diferença, né? O Don Quixote, ele é, né, uma narrativa, certo? E ele é justamente uma provocação para os antigos romances de cavalaria, que eram aquelas narrativas que exaltavam os grandes cavaleiros da Idade Média, né? E os feitos, né, desses cavaleiros. E o que acontece? O Don Quixote, né, é justamente uma provocação, porque você tem um sujeito que acha que é um cavaleiro desses, mas ele não é, vive uma fantasia, né, e é todo desengonçado, né, é um sujeito todo cheio, né, de pequenas manias e dúvidas, certo? E, enfim, desajeitado. Né? Esse sujeito desajeitado, né, também já é uma expressão do que o Victor Hugo enxerga, né, a partir da obra do Cervantes, por exemplo. Só que, claro, né, Cervantes, como eu disse, está escrevendo uma narrativa, né, e não é a narrativa ainda, né, a expressão dos tempos modernos, segundo o Victor Hugo. Né? É sim o drama. O drama, porque ele está interessado em pensar a poesia. A poesia, pensando aqui, né, porque como que o drama era escrito? Como que uma tragédia era escrita? Em versos, certo? E isso é uma das coisas que o Victor Hugo vai questionar, né? Por que não é natural, né, eu ouvir um personagem de uma tragédia grega falando? Porque ele fala em versos, né? Ele não fala, né, como eu falo, né, de uma maneira mais coloquial e mais próxima da prosa, né? E é isso que o Shakespeare vai fazer. Ele vai inserir, né, a prosa, né, junto com o verso na sua tragédia, né, tornando essa fala mais natural, né? Daí, isso porque para o Victor Hugo, lembrem, a arte guarda uma profunda relação com a natureza, né? A natureza no sentido de naturalidade, ou seja, né, se eu vou representar a natureza, né, eu preciso naturalizar as situações e as coisas. Né? Então, por isso que ele está interessado no drama, por isso que ele está interessado na poesia, né? Nesse sentido, em termos de formas de expressão. A mesma noção do Frey, né, de a arte como espelho da natureza. Né? Exatamente.
E eu acho que ele usa até uma expressão parecida, se não me engano, o Victor Hugo. Tá? E... Bom, deixa eu só abrir aqui. Do grotesco e o sublime. Somente diremos aqui que, como objetivo junto do sublime, como meio de contraste, né, ou seja, como meio de contraste, o grotesco é, segundo nossa opinião, a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte. Rubens, né, que eu falava para vocês, assim o compreendia sem dúvida, quando se comprazia em misturar com o desenrolar de pompas reais, com coroações, com brilhantes cerimônias, alguma figura de anão da corte. Né? E às vezes esses anões eram justamente anões pomposos também. Né? Essa beleza universal que a antiguidade derramava solenemente sobre tudo não deixava de ser monótona. Né? Pessoal, eu vou dizer que eu procurei esses anões aí e não achei nenhuma pintura. Não, Bom, eu posso tentar. Se a gente tiver mais aulas, eu trago para vocês. Beleza. Tá? Outro mudo. Obrigada. Essa beleza universal que a antiguidade derramava não deixava de ser monótona. Aqui, o sublime e sublime dificilmente produz um contraste. Né? E tem-se necessidade de descansar de tudo, até do belo. Cansa, né? Uma coisa certinha demais. Parece, ao contrário, que o grotesco é um tempo de parada, né? Um termo de comparação, né? Um ponto de partida de onde nos elevamos para o belo com uma percepção mais fresca e mais excitada. Né? Ou seja, o belo pelo belo, o belo harmônico, né? O belo puramente harmônico e sublime, né? Ele se torna monótono. Né? Ele só vai ter, então, validade e, digamos, pertinência, né? Se a gente puder ter esse tempo de parada, esse contraste, essa possibilidade de comparação que só o grotesco nos dá. O grotesco, né? Esse disforme, tá? Ele diz aqui na próxima página, eu acho. A salamandra faz sobressair a ondina, o gnomo embeleza o silfo, assim como as figuras dos anões, né, faz com que você então perceba a corte de uma outra maneira, por exemplo, tá? E aí depois, eu só quero passar por algumas passagens importantes mesmo, né, na página 35, tá? Continuando esse pensamento dele, né? Ele diz aqui, ó, com efeito, na poesia nova, enquanto o sublime representará a alma tal qual ela é, purificada pela moral cristã, ele, o grotesco, representará o papel da besta humana. O primeiro tipo, o sublime, o belo, né, livre de toda a mescla impura, terá como apanágio todos os encantos, todas as graças, todas as belezas. Né? É possível, mas, né, é preciso que possa criar um dia Julieta, Desdémona, né, Ofélia, né, não é Ofélia? 35. Tem a síntesezinha que eu botei lá no blog. Aqui. Né?
O segundo, o grotesco, então, tomará todos os ridículos, todas as enfermidades, né? Todas as feiuras. Nesta partilha da humanidade da criação, é a ele que caberão as paixões, os vícios, os crimes. Tá? É ele que será luxurioso, rastejante, guloso, avaro, pérfido, enredador, hipócrita. Né? É ele que será alternadamente Iago, todos, né, personagens de Shakespeare, Tartufo, Basílio, Polônio, lembram do Polônio? Né? Arpagão, Bartolo, Falstaff, Scapino, Fígaro. Tá? O belo tem somente um tipo, o feio tem 1000. Né? É que o belo, para falar humanamente, não é senão a forma considerada na sua mais simples relação, simetria, né? Na sua mais íntima harmonia. Né? Então oferece-nos sempre um conjunto completo, mas restrito. Tá? O que chamamos o feio, ao contrário, é um pormenor de um grande conjunto que nos escapa, né? E que se harmoniza não com o homem, mas com toda a criação. Ou seja, não se trata de pensar uma harmonia, né, em termos daquilo que é compatível, né, com a minha forma, né, e com o meu modo de ver o mundo, certo? Mas sim com aquilo que é capaz de se harmonizar com o mundo, né? E aí o que acontece? A própria noção de harmonia é colocada em xeque também, tá? Então, é por isso que o grotesco nos apresenta, sem cessar, aspectos novos, mas incompletos, tá? Então, vejam, né? Por isso que eu digo para vocês que se trata, portanto, muito mais de tentar, de algum modo, subverter, né? Não só a noção de gênero, a própria noção tripartida de gênero, né? Epopeia, tragédia e comédia, né? Lírica, epopeia, drama e lírica, né? Mas para pensar a partir da mistura desses gêneros, porque na medida em que ele está considerando o drama, né, como sendo um desses gêneros, mas contaminados, né, por certos elementos da lírica, contaminados, né, por certos elementos da própria tragédia, porque vejam, ele não está dizendo que o Hamlet é uma tragédia, simplesmente, antes de ser tragédia, é drama, né? Que é, então, esse gênero muito maior, né, dentro dessa perspectiva, tá? E, bom, e por fim, né, eu chamo a atenção também para o questionamento que ele faz, né, em relação, pensando justamente essa reconfiguração da arte mesmo, né, dos modos de expressão artística, ele está questionando também a regra das 3 unidades, né, aristotélica, ou a regra de 2 unidades, como ele diz, né, considerando que a unidade de ação para ele sempre é quase que impossível de acontecer. Qual é o problema da regra das 3 unidades? Né? É como ele diz, ora, né, como aplicar, primeiro que você parte de uma noção de medida, né, de que vai existir uma medida para o tempo, uma medida para o espaço, na medida, uma vez que eu só posso transitar dentro daquele, né, local, toda a minha ação tem que acontecer num palácio, né, eu não posso me deslocar para outro lugar. E uma medida de ação também, porque toda ação precisa estar submetida, né, a esse tempo. Qual era o tempo mesmo? Quanto tempo durava uma tragédia? Um dia, 24 horas, né? Então, toda ação estaria submetida a esse tempo de 24 horas, né, e a esse espaço
né, onde ela precisaria ocorrer. Né? Então, na verdade, a unidade de ação ela seria uma consequência da unidade de tempo e da unidade de lugar. Tá? E o que acontece? Né? Onde acontece o Hamlet? Onde se desenvolve a tragédia de Hamlet? Eu estou meio surda hoje. Hã? No palácio. E onde? Na Dinamarca, sim. Tá? Na Dinamarca, no palácio. Mas a gente tem outros lugares ali. O cemitério. O que mais? Fora do palácio. Fora do palácio, uma espécie de terraço onde ele vai, onde ele avista o fantasma. Onde mais? Exatamente, quando ele viaja, né, ele vai viajar de navio, né, ou seja, né, por isso que entendem por que o Shakespeare é importante, né, porque ele está quebrando, né, de algum modo, uma dessas regras, a noção de lugar. Né? Não vamos nem falar na unidade de ação, né? Porque, como a gente pôde verificar, a ação ali no Hamlet ela é completamente diluída. Né? Vocês podem dizer, não, mas a grande ação é o duelo final, etc. Sim, né? Mas vocês têm vários outros grandes clímax dentro da tragédia. Tá? E a unidade de tempo, muito menos, né? Porque a gente não fica meio perdido, né? Em quanto tempo aquilo ali leva para se desenvolver, né? Quanto tempo o Hamlet fica fora Exatamente, né? Fica fora longe da Dinamarca, né? Longe de toda a situação. Quanto tempo entre a morte do pai, o luto, né? E depois o retorno dele, etc. Tá? Ou seja, né, desfaz completamente, né, essa noção de medida aristotélica. E essa medida, então, como eu dizia, que o Victor Hugo ainda meio que ironiza, né? Ora, aplicar a mesma medida para tudo, né? Como que eu vou aplicar a mesma medida para tudo se na vida as situações não têm medida, né? Ou seja, eu não posso medir quanto tempo vai durar uma ação. Eu não posso medir, né, exatamente o espaço, que ele diz, também, né, dá uma ironizada quando fala, né, tem um certo ar irônico, né, quando fala dessa ação que se desenvolve num palácio, né, em frente ao palácio. Né. Ora, tem que obrigar uma pessoa a desenvolver toda a ação, né, em frente de um único cenário. Ou lembram quando eu mostrava para vocês a imagem dos teatros, o espaço onde o coro fica ali, né? Mas você tem um vestíbulo, né? Que vira depois esqueci o nome, o camarim, né? Que posteriormente, né? Vai ser onde os atores então se escondem, né? Ou onde ficam os aparatos, etc. Tá? Mas aquilo ali funciona, né, como o fundo do castelo, ou, né, a entrada do quarto, entrada para o quarto do personagem, né, ou digamos a fachada da Acrópole, né, enfim, é ali, né, o cenário é sempre aquele ali. Tá? E isso é fonte, né, de grande questionamento para o Victor Hugo, justamente, né, porque se a gente está interessado, isso não dá mais conta dos tempos modernos, é por isso, simplesmente por isso. Né? Então, porque se a gente está interessado em pensar uma arte que se aproxima da natureza, né, ela tem que dizer, né, o máximo possível sobre mim, sobre a minha vida, né, sobre o modo como eu e as pessoas que me cercam e o mundo que me cerca, né, existe, certo? E é isso que ele vai chamar, e aí não é uma questão de belo, não é uma questão de beleza, certo? Mas é uma questão daquilo que é característico, né, de um lugar, de uma pessoa, né, de uma sociedade. O que é característico daquela sociedade, né, em determinado momento?
a irregularidade, né? O tumulto, né? Pensem, como eu falava para vocês, no tumulto da sociedade ali, né? A gente está falando quando o Victor Hugo está escrevendo, a gente está falando de 1800 e, acho que esse aqui é 1884, se eu não estou enganada, tá? Mas, enfim, a gente está falando não, é primeiro, né, do romance, porque o século XIX vai ser o século do grande romance da Europa, tá? Mas principalmente os temas, né? Eu vou ter uma inserção de outros temas que são esses temas que o Victor Hugo vai percorrendo, chamando ao longo da história, chamando de grotesco, né? Porque é isso que é característico desse momento agora, né? É o disforme, é a harmonia de contrários, né? É aquilo que é um equilíbrio desequilibrado, né? Que está sempre, né? É assim que funciona a sociedade nesse momento, né? É o período das grandes revoluções, lembrem-se, né? Na Inglaterra, na França, tá? É o período que você tem aquela classe, né, em ascensão, a burguesia, e uma classe trabalhadora, né, lutando por seus direitos e tentando, né, ir no rastro dessa burguesia em ascensão, né? Mas você tem um monte de gente passando fome também. O Baudelaire já está bem claro também. E aqui vai ficar muito claro no Baudelaire. Tá? Aí sim, porque aí a gente está falando do auge disso tudo, né? O Victor Hugo está pegando o início dessas transformações, né? Vejam, é como se eu quisesse tentar hoje, né, dar conta, claro que os meus recursos hoje são outros, né? Mas é como se eu tentasse dar conta, né, dessas transformações hoje, né? Então, claro que é difícil, né? Se alguém fizer isso daqui a 10 anos, né, vai ter um pouquinho mais de sucesso, possivelmente, ou se eu mesma fizer isso daqui a 10 anos, eu posso ter um pouco mais de sucesso do que olhando, né, assim como olhar para o que aconteceu há 10 anos, né, é diferente do que olhar para o que está acontecendo agora, né, nesse momento, simultaneamente, é o que eu estou vivendo. Tá? Mas Baudelaire está vivendo o auge dessas transformações. Tá? E aí falava para vocês, é aí que entra a questão do verso e da prosa, por exemplo, né, que eu mencionava em relação ao Shakespeare, né, porque a prosa é muito mais característico, então, da minha língua, do meu modo de falar, do que o verso, certo? Assim como qual é o verso que ele vai reivindicar também no final, ele diz o verso livre, né? Ou seja, quem sabe, né, a gente começa a pensar num verso que não é mais o verso medido. O que é o verso livre? É o verso que não tem, lembre-se, no romantismo, por exemplo, né, a gente vai ter certa métrica para atingir certo padrão sonoro e até melódico, né, dentro do poema. No verso livre não, né? Você pode ter uma grande mistura ali de você não tem uma métrica fixa, né? Não precisa seguir essa métrica fixa. E o Victor Hugo, ele não desenvolve isso, né? Mas bem no final do texto ele já fala algo a respeito do verso livre. E outra questão que ele fala ainda nesse sentido da língua é lembrando o que eu comentava com vocês acerca da formação das nações, né, nesse momento, né, ou do fortalecimento das nações. E ele lembra, né, como que um autor vai se expressar, ele é obrigado a se expressar em certa língua, né, porque tem uma nação formada, certo? E é obrigado, consequentemente, a se expressar numa língua única, né? E deixar de se expressar na língua que diz algo sobre ele, né? Que é característico dele, tá? Um dialeto, por exemplo, né? Imagina como tinha projetos como a distinção dessas pequenas línguas e dialetos, imagina o quanto de obra não se perdeu nisso, que era se o cara escrever, não ganhava o público que não era possível, Loucura. Sim, tá, mas enfim,
o fato, né, é que essa expressão, por exemplo, do dialeto, né, eu estou dando como exemplo o dialeto, né, pode ser a língua de um determinado país pequeno que acaba, né, por algum motivo morrendo, né, e o autor é obrigado a se expressar em outra língua. Mas é isso que ele chama de cor local, né? Então, característico, a cor local, pintar, é preciso pintar a obra com as cores do seu tempo, né? E pintar com as cores do seu tempo nada mais é do que isso, né? Deixar, né, os personagens fluírem de forma natural, né? Para finalizar, deixa eu só chamar a atenção aqui. Laís, Fala, eu não entendi bem quando você falou que o Victor Hugo estaria mais interessado na poesia do que na prosa. Não é na poesia do que na prosa. Se eu falei prosa, não é exatamente isso, na narrativa, tá? No romance, né? Porque sim, ele está mais interessado em pensar, né? Em pensar, porque ele escreve, né, romances e é um grande romancista, né? Mas ele está mais interessado em pensar a poesia na medida em que a poesia está dentro do drama, né? Porque o drama, ele é esse gênero entre a narrativa e a poesia, né, para ele. Por quê? Pensando no verso, né, pensando o drama, né, como sendo um espaço onde a gente encontra o verso como forma de expressão também, mas não só. E qual é o plus, né? É a inserção da prosa, não a prosa, a narrativa romance, a prosa como modo de falar mesmo, né? A fala coloquial dentro do drama, não mais o verso, né? Você vai ter um sujeito falando normalmente, tá? Para vocês terem, só entenderem formalmente como isso acontece, né? É a diferença de quem lê, por exemplo, o Hamlet em verso, né? Uma das traduções tem a da Penguin, é a mais, acho que está circulando mais facilmente, eu não sei qual é a da NPM, mas é em verso, então você lê ele em verso. E você lê em prosa quando você tem o texto, né, todo coloquial mesmo, uma conversa, uma fala, né? Você não tem mais aquele verso contadinho como ele teria sido originalmente escrito. Ou seja, porque o Shakespeare está utilizando o verso ainda, né? Mas ele insere a prosa, tá? E uma das cenas que ele insere a prosa de uma maneira muito forte é na cena dos coveiros, por exemplo, né? Os coveiros têm todo um modo peculiar de falar, né, que denunciam, né, o tipo de personagem que eles são, tá? É nesse sentido, entende? Ele não está pensando o romance, ele não está pensando a narrativa, é simplesmente isso. Ele está pensando o drama e a poesia, para pensar a arte. Ele não está qualificando mais ou menos o poeta. Não. É que ele sai do poema, né? Não, exatamente. Como se fosse uma escada. Ele produz poesia. Ele produz. Mas o que é mais famoso dele. São os romanos, não, mas ele é um grande poeta também. Posso também tentar disponibilizar alguma coisa para vocês. Tá? Não, ele é um grande poeta e dramaturgo, né? Porque ele escreveu a peça o Cromwell, né? Então, esse é o prefácio do Cromwell. Exatamente, tá? É o prefácio da peça dele, tá? Então, ele escreveu sim, tá? Agora vejam que interessante, né? Ele está interessado nisso tudo, mas ele não está interessado em nomear cada uma dessas, né? Em dar nome, né? Para o poema, para a narrativa, para o verso. Ele está pensando, tá? E é aí que eu quero chegar, né? Para finalizar, né? Ele está pensando os diferentes modos de expressão artística sem normatizá-los, né? Sem enquadrá-los, né? Numa forma. E essa é a grande minada do romantismo, tá? E é isso que eu falava para vocês ontem, quando eu falava da noção da irregularidade, né? Da noção de novidade, que
que chega aqui no Brasil, né, tem a ver com isso. E acho que é o próprio Melchior, o Cândido, que vai chamar o Victor Hugo, né, o pensamento do Victor Hugo, justamente lembrando dessa espécie de manifesto que ele faz aqui no prefácio ao Prôlogo, tá? E para encerrar então, só para vocês, para ficar bem claro isso, aqui, olha só, pessoal, tá? Isso que eu estou falando. Na página 64. Tá? É a mesma de vocês, tá? É a mesma. Ele diz assim: chegou o tempo disso, que seria estranho que nesta época a liberdade, como a luz, penetrasse por toda parte, excesso no que há de mais nativamente livre do mundo, nas coisas do pensamento. Destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas. Derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Os sistemas, as teorias, né? Tudo aquilo que engessa. Não há regras nem modelos. Isso aqui é a grande guinada romântica que eu estou falando para vocês. Tá? Não há regras nem modelos. Ou antes, não há outras regras senão as leis gerais da natureza. Né? É isso. A arte é tal qual a natureza. Né? E não há nada, né, senão as leis especiais que para cada composição resultam das condições de existências próprias para cada assunto. Para cada assunto. Cada tema, cada assunto vai me determinar uma forma de expressão. Por isso que eu estou falando nessa espécie de subversão de gêneros, né? Ou de rever essa teoria dos gêneros. Tá? Certo. Esse termo é determinado para as condições naturais. Oi? Esse termo é determinado para as condições naturais. Exatamente. Uma questão de aquilo que gera para... Não é materialista, né? Ao contrário, eu estou pensando, eu estou partindo até mesmo de uma noção de espírito de época, né? Sensibilidade, tá? Espírito de época, sensibilidade, né? De como as coisas chegam nesse... Ou seja, eu não parto primeiro da teoria para chegar no meu modo de expressão. É o contrário. O meu modo de expressão, ele surge naturalmente a partir do meu tempo, da minha sociedade. E quando tu vai construir, naturalmente tu vai usar o molde, tu vai chegar a uma forma, né? Exatamente. Tu vai usar elementos. Exatamente. Mas tu pode partir da e abstração. E aí você pode determinar regras, né? Mas não o contrário. Só para aquela... Exatamente.